E aqui é o Will. E hoje nós estamos aqui para falarmos de Identidade Bourne. Eu vou começar a falar dessa saga, da saga Bourne, e é uma saga que me deixa, digamos assim, é complicado. Eu tenho sentimentos conflitantes em relação à saga Bourne, mas a gente vai comentar isso aos poucos, né? Então, é isso aí? Vamos lá. Muito bem, a Identidade Bourne saiu em 2002 e foi dirigida pelo Doug Liman, que de filme mais recente, o que mais me chama a atenção é No Limite do Amanhã, que é maravilhoso, a adaptação do mangá, que um dia eu vou fazer vídeo sobre, né? Toda a produção do Identidade Bourne é uma produção meio conturbada. E ela acaba sendo conturbada porque já começa anos antes sobre como que estavam os direitos da franquia Bourne. Pra ter uma noção, esse aqui não é a primeira coisa de Identidade Bourne. Na verdade tinha uma minissérie antiga, né, sobre o assunto. É uma coisa maior, e então se algum dia você quiser que eu faça um vídeo, né, sobre a produção de Identidade Bourne, por favor, comente aí se você quer um vídeo sobre a produção de Identidade Bourne. Mas agora a gente vai falar do filme em si, que pra mim é um filme que me causa muito conflito. O primeiro Identidade Bourne é uma Identidade Bourne favorito. Eu acho o primeiro Identidade Bourne quase perfeito. Agora, né? Agora tem um outro problema também. Identidade Bourne é um dos filmes mais influentes de todos os tempos, você acredite ou não. E ele é realmente muito influente. Por quê? Por causa do estilo de direção dele. Identidade Bourne é um filme de ação, né? E como todos os filmes de ação antigamente tinham um formato muito diferente. Eles tinham um formato em que tinha um super-herói, basicamente, né? O Rambo, né? O comando lá do Schwarzenegger, que eu esqueci o nome agora. Eles sempre eram personagens super além da existência, além do invencível. E claro, também a gente tem, por exemplo, o próprio John McClane no Duro de Matar. Só que mesmo ele, mesmo John McClane, ainda acaba sendo um pouco, assim, um pouco menos pé no chão do que o máximo do pé no chão possível. Ele ainda tá um pouquinho no super-herói, digamos assim. Ele é um pouquinho super-humano ainda. É claro, no primeiro filme não tanto, mas por exemplo já no segundo e no terceiro principalmente, ele já começa a estar nesse status de ser super-humano, de ser um cara que ele... Mas aqui a gente tem uma história que é de super soldado, já vou comentar mais sobre isso, mas eles são, digamos assim, mais realistas. E não só mais realistas do ponto de vista de como eles agem, o que eles podem fazer, mas também é mais realista a forma como é filmado. E essa forma como é filmado é a forma que ganha, é a forma que ganha uma certa controvérsia em cima, né, do Identidade Bourne. Antes desses heróis de ação, tinham cenas muito bem coreografadas e muito bem filmadas, no sentido de que você via a cena toda. Você via um plano que geralmente era um plano mais aberto, assim, e você via todos os movimentos. E esses movimentos, mesmo que tivessem cortes ali para ter ajustes e tudo mais, né, para a coreografia ficar mais bacana, ainda assim eram cortes que demoravam mais entre uma coisa e outra, né? E você via coisa de longe, então você via digamos assim, todo o resplendor dos combates e tudo mais, né? Em Identidade Bourne, né, o Doug Liman, ele queria fazer uma coisa que fosse mais pé no chão, e para isso ele criou um sistema de se filmar que é bem curioso, né? Diferente do que a maioria pensa, talvez, né? Eu não sei se a maioria pensa, mas ainda assim, diferente do que pode te levar a crer, né? Identidade Bourne, primeiro, não tem tantos cortes assim. Ele não tem tantos cortes assim e também ele não usa o método que os filmes de ação, diferente dos filmes que no futuro iriam se inspirar na saga Bourne, o Identidade Bourne ele não tem cortes tão abruptos quanto a maioria das pessoas pode pensar. Que técnica que o Doug Liman tentou implementar aqui, né? À primeira vista pode parecer uma coisa de... Cara, é câmera na mão, mas pode parecer que seja quase documental. Mas não é isso. O que ele queria era criar um olhar mais naturalista no filme. Então, você vai ver que a câmera ela vai se posicionando para lugares de forma lógica. Então, ele olha para, por exemplo, assim, o Bourne olha para uma chave e aí dessa chave a câmera vira para a porta. Não tô dizendo que essa cena existe, é só para ilustrar. Aí ele vira para a porta. Da porta, tipo, a câmera vira rapidamente para a fechadura e ela sempre tem movimento. Então, assim, é como se fosse um olhar lógico nas coisas. Então, nesse primeiro filme aqui, no Identidade Bourne, mesmo ele tendo a câmera balançada e nos combates ela se aproximando do combate, você tá vivendo aquilo, né? Como
era descrito na época. A ideia era que você vivesse a ação no lugar de você só ser um espectador da ação. Então, por isso a câmera fica mais perto, ela se movimenta e tal. Mas as coreografias ainda eram feitas de forma direta. Elas não eram um monte de cortes de um ou dois movimentos, ou aquela coisa, né, que é ação, reação, como que é? Ação, reação, e daí o cara cai, alguma coisa, e depois volta. Tipo, 3 estágios, digamos assim, de corte. Não era feito assim, né? Que você não mostra o impacto em si. Você vai, daí tem o corte, daí o impacto pro outro lado. Não era isso, pra esconder coreografia ruim. A ideia aqui era realmente que você estivesse próximo. Tanto que se você for ver, né, como o filme foi filmado, né? Se você for ver todo o... Se você for ver todo o making off do filme, você vai ver que as cenas elas eram longas. Não eram cenas que eram picotadas o tempo todo, não eram cenas que eram massacradas pelos cortes. Aqui era filmado tudo diretamente muitas vezes. Tinha cenas de combate que eram a cena ia indo inteira, direto. Então, realmente era bem interessante isso daí. Outra coisa que esse filme traz é muito desenvolvimento de personagem que não existia basicamente em filmes de ação. Não existia também um exagero de dizer que, por exemplo, o primeiro Rambo tem muito desenvolvimento de personagem. Tem muita construção ali de mundo e tudo mais. Ele fala construção de mundo, é claro, de novo. O primeiro Rambo ele se passa no mundo real, por assim dizer, no sul do mundo real. Só que o mundinho do filme é diferente do mundo real mesmo. Então, a gente tem alguns detalhes ali de construção que são necessários para você entender o que é aquela entidade, no caso o Rambo, né? Isso eu tô falando do primeiro filme, né? Então, partindo disso daí, a gente vai entrar em outras coisas, como eu comentei, o desenvolvimento de personagem aqui. Aqui, o Matt Damon, aqui interpretando o Jason Bourne, ele é encontrado no mar, né, desfalecido, né, parecendo que está morto, e com marcas de tiro nas costas. Alguns pescadores resgatam ele do mar, né, curam ele lá, costuram as feridas dele, e ele perdeu a memória. Ele não sabe quem ele é, e ele começa a procurar pelo mundo o que ele é. Nessa coisa de ele procurar o que ele é, ele vai descobrindo aos poucos o que ele era e como que ele foi parar ali com os tiros nas costas e tudo mais. Ao mesmo tempo, durante essa aventura, digamos assim, durante essa busca, ele encontra a segunda personagem, que é interpretada aqui pela Franca Potente, que é a Mary. E a Mary, ela é incrível, porque a dinâmica dos dois é magnífica. Ela tem uma personalidade muito forte, muito divertida. Ela, digamos assim, ela vai um pouco com a onda e ao mesmo tempo ela sabe quando dizer que isso aqui é demais ou isso aqui é de menos. É interessante, é um personagem muito interessante. E o próprio Jason Bourne, como tinha inclusive sendo na época uma das requisições do Matt Damon para fazer o papel, o próprio Jason Bourne é um personagem bem construído, porque o Matt Damon é um cara que não estava afim de fazer filmes de ação. Entende? Ser o herói de ação genérico. Ele não queria estar nesse meio, digamos assim. Ele é um ator que tem outras perspectivas, outros interesses. Então, algumas coisas foram a exigência dele, né? Inclusive, tem essa coisa também. Muita gente acha que o Matt Damon já é perfeito pro Jason Bourne e tal. Mas o papel original ia pro Brad Pitt, que acabou não entrando como o Jason Bourne e depois foi pro Matt Damon. Outra coisa interessante também sobre o elenco, que daí é aquele negócio que eu falei, né? Dependendo do filme a gente tem mais assunto pra falar, então aqui a gente vai destrinchar algumas coisinhas a mais. A Franca Potente é a única personagem, a única atriz, né, na verdade, né, pra interpretar a Mary, é a única atriz que tava, tipo, certeza absoluta desde o primeiro dia que eles decidiram fazer o filme. E isso é bem interessante, né? Então, partindo daí, né, continuando daí, o filme teve problemas de filmagem e tudo mais, mas o que importa é que essa dinâmica da Mary e do Jason funciona perfeitamente. Os dois vão se conhecendo aos poucos, a relação deles vai sendo construída momento a momento. Naquela que a gente tem uns momentos de ação, mas o filme ele não te ganha simplesmente na ação. Ele te ganha principalmente nesses momentos entre os dois, íntimos no sentido de ter diálogos verdadeiros. E os diálogos esses são muito naturais, eles não parecem... Já viu o diálogo do Tarantino? São diálogos ultra filosóficos, são diálogos grandiosos, que não... É muito teatral, mas no mundo real isso não acontece. Esses diálogos muito épicos e tudo mais. Por mais que a gente tente, às vezes, emplacar um tipo de diálogo assim, é muito difícil. A vida real não funciona desse jeito. Então, é uma dinâmica que é magnífica, como eu comentei, né? Você vê eles ali tendo um momento calmo num quarto conversando, você vê eles na rua, no carro conversando.
E parecem pessoas conversando mesmo. As preocupações do Jason sem saber quem que ele é, e a dor de cabeça que ele tem, é um negócio que fica ali durante o filme todo, e é um negócio que fica construindo como ele se sente, você sente como ele se sente. E essa forma de filmar, que é essa forma, digamos assim, de uma câmera que ela se move de forma lógica, né, no espaço, em que você vai percebendo o espaço a partir de uma visão. É como se tivesse em primeira pessoa, mas não tá em primeira pessoa. É como se você tivesse, você fosse uma criatura narrativa, você fosse um objeto narrativo que está sendo levado pela história. É muito natural, muito interessante como isso vai sendo trazido. Como personagens são construídos assim. Tem um vilão, um dos vilões aí que aparece na história, que é o pianista, e eu não vou spoiler o que acontece, mas ele é interpretado pelo Clive Owen. Ele tem poucas falas, e essas poucas falas já constroem ele completamente. Assim, são tipo, 2, 3 fases assim, que ele fala com o Jason Bourne, e você já saca mais ou menos qual que é a parada dele bem rápido. Né? Até o Jason Bourne, quando ele vai descobrindo o que, que ele é, você saca o que, que ele é, digamos assim, ao mesmo tempo que ele. Né? É claro, você tem uma noção, e claro, assistindo hoje em dia, ou pra quem conhece os livros, daí é outra coisa, você também vai saber mais ou menos o que, que ele é. Mas imaginando na época, você assistindo isso aqui sem conhecer os livros, nossa, é um negócio fantástico, né? Partindo dessa ideia, né? Partindo aí dessa construção de personagem, a gente também tem as cenas de ação, como eu comentei, que são muito bem construídas. E como eu tinha comentado também, a câmera tenta acompanhar, tenta te colocar dentro da ação. E ela é muito eficiente nisso. Você sente não só a tensão, como você se sente realmente como se você estivesse lá. É tão, digamos assim, essa visão, a forma como a câmera ela acompanha os movimentos é tão natural, é tão vívido, que é como se você estivesse vivendo aquilo mesmo. Tem uma cena especial em que o Jason ele explode um tanque lá de gasolina e ele tá andando de longe, assim, enquanto o inimigo dele do momento tá vendo ele andando pra lá. É quase como se você sentisse o frio daquele clima ali, porque dá pra ver que é meio que inverno, né, ou outono. É como se você estivesse ali naquele frio ali, andando pra lá. É difícil descrever o quão bem feito isso daí é. E bom, né, eu acho que, como eu comentei antes, né, sobre a relação do Jason com a Mary, esse deve ser um dos poucos filmes de ação que a relação entre a mulher que aparece na história, né, o par romântico que aparece na história, e o protagonista, no caso, os dois aqui na verdade são protagonistas praticamente do mesmo tamanho, mas essa relação deles, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é um negócio muito bom. Por isso que eu fico triste, por isso que eu fico triste com o que acontece depois. Não o que acontece depois no sentido simplesmente do enredo de Jason Bourne para os próximos filmes, mas o que acontece no mundo, mas o que acontece com o fato de ter virado uma franquia, né? Que daí a gente vai comentar aí nos próximos vídeos. Mas o que me incomoda ainda mais é que depois de Jason Bourne, os diretores começaram a tentar emular Jason Bourne, né? Claro, o 007, o Cassino Royale é um dos casos mais famosos, assim, né? Mas como eu comentei, inclusive na crítica do Busca Implacável, e também tem outros filmes de ação que fazem isso, muitos deles tentam emular a Identidade Bourne. E começam a tentar emular da forma errada, tentando, como eu comentei antes também, tentando fazer com que você não veja os erros de gravação, tentando fazer com que você não veja a ação. Então eles fazem 1 milhão de cortes colocando a câmera no tronco aqui dos personagens. Então ele vai dar um soco, e daí corta, e daí tem você vê um fragmento de reação quando corta de novo. Entende? Então muitos filmes começaram a fazer isso e começou a infectar, digamos assim, infectar a indústria de filmes de ação, ao ponto de que tem poucos filmes de ação que acabaram se destacando por muitos anos por causa de tentarem ir nessa vibe do Jason Bourne sem usar a lógica da filmagem dele. O Doug Liman, ele era muito deliberado em como que ele movia a câmera, como ele aproximava a câmera, para o que ele apontava. Hoje em dia, não é bem deliberação, e sim tentando esconder erros de movimento, erros de coreografia, tentando esconder que um personagem, tipo, que o ator não consegue fazer algum movimento. E, por exemplo, tem aquela cena infame, né, do Liam Neeson pulando uma cerca ali que tem uns 15 cortes. Então, é chato isso, né? É chato o que aconteceu com o futuro por causa do Identidade Bourne, né, que começou isso daí tudo. Mas o Identidade Bourne em si é um filme maravilhoso.
E por isso, a minha nota, e eu acho que é o segundo filme que vai receber essa nota aqui, minha nota para Identidade Bourne, o primeiro filme da saga Bourne, é um 10 de 10. A nota máxima possível, sendo que ele é um filme absolutamente magnífico. Lembrando que eu analiso filmes baseados no contexto e no gênero deles, então eu tô considerando aqui, é um filme de ação de 2002, um filme de ação com a proposta X, né, que é essa proposta que o filme tem. Não analiso filmes, digamos assim, fora do contexto dele, numa condição abstrata de qualidade. Então, é isso aí. Se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão, circunstância, eu sei que eu fiquei falando muito, porque eu fico empolgado com o Identidade Bourne, o primeiro filme. Mas, se tiver gostado mesmo assim, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações e olhar ali nos links na descrição. Se você gostar de videogame, eu tenho canal de games também e outras coisas assim. Tem ali o link para financiamento coletivo, né? Porque as coisas estão difíceis, então é isso aí. Valeu, né? E até mais.